Este é o nosso quinto programa que intitulamos Comentários sobre a Atualidade. Ele é baseado em perguntas que recebemos, de forma que são temas e são questões que dizem respeito à vida de hoje, principalmente. E uma pessoa nos escreveu dizendo que nós teríamos afirmado num programa passado que a família está para acabar, a instituição da família está para acabar. E não foi exatamente isto que nós dissemos. Isto é bom que fique claro, porque a palavra família tem uma conotação muito ampla e a maior parte do conceito de família, o conceito espiritual de família, nós parece que não conhecemos bem. O que se passou, o que se falou no programa anterior é que a família deve ser transformada e que o modelo, o arquétipo para a família futura seria aquilo que nós conhecemos como Sagrada Família. A Sagrada Família, que foi aquele grupo reunido, José, Jesus, Maria, aquele modelo, aquele arquétipo de Sagrada Família, isso é inexequível hoje, mas existiu para que ficasse impresso na memória do planeta e para que ficasse impresso na essência da humanidade este conceito de família. E o que nós dissemos não é que a família iria terminar. O que nós dissemos é que a família iria se transformar, porque na nova Terra deveria haver algo como família nos moldes do arquétipo da criação, que só naquele momento, com aquela Sagrada Família, é que se realizou. Mas aquilo ficará impresso, e quando chegar o momento histórico, oportuno, de aparecer esse tipo de nova família, o arquétipo já está conhecido, isto é, o aspecto já está impresso na memória do planeta. E estando impresso na memória do planeta, vão imigrar para cá, ou vão evoluir a partir daqui as almas, os espíritos que vão formar as futuras famílias. Nesse arquétipo que aconteceu com José, Maria e Jesus, nesse arquétipo, a fecundação não foi no corpo físico. A fecundação foi num outro nível e teve a participação de seres de uma evolução paralela à humana, não é? E que nem se cogita, não, na Terra atual, para a mentalidade e para o tipo de mente do homem atual. Então, nós nos recordamos que foi até gravado um CD sobre isso e que não é o caso de estarmos nos estendendo hoje. Mas nunca nós dissemos que a família iria acabar, mas dissemos que a família iria se transformar na nova Terra. E com essa experiência familiar que muitos seres humanos da superfície têm hoje, com essa experiência familiar, devem estar abertos para um outro tipo de família, porque a experiência familiar, de um modo geral, não em todos os casos, naturalmente, não é algo muito feliz, não é algo em que a gente possa se sentir inteiro, não? Mas são exceções aquelas famílias realmente felizes e aquelas famílias realmente bem-sucedidas. Existem. Então, nunca se disse que a família iria acabar. O que se disse é que a família vai evoluir. E vai evoluir tanto que vai ser necessário aguardar a transição da Terra para depois surgirem esses novos esquemas familiares.
E outra pessoa pergunta: o que quer dizer o Sagrado Coração de Jesus? Que é uma coisa que se ouve muito, não é? Durante as aparições, quando os videntes estão se pronunciando. Então, o que nós entendemos por Sagrado Coração de Jesus é um ser que representa o amor universal e cósmico aqui na Terra. E este Sagrado Coração de Jesus, ou melhor, Jesus, a diferença entre ele e os outros homens, uma das diferenças entre ele e os outros homens, é que ele encarnou o amor universal, o amor cósmico, que é um tipo de amor que o homem da superfície ainda não conhece. Conhece teoricamente, mas quem encarnou e viveu isso foi Jesus. E isso, então, como diz respeito ao amor universal e ao amor cósmico, então é por isso que está aí a palavra coração, Sagrado Coração de Jesus. E a pessoa que fez essa pergunta diz que isso tudo é muito novo para ela. Então que a gente tenha paciência dela estar insistindo nesse assunto. É muito bom que seja novo para você, porque aí, se você não tem um conceito velho, não tem um conceito tradicional, se você está ouvindo essas coisas pela primeira vez, isso é muito bom, porque aí você não é influenciada por conceitos antigos que você terá guardado na sua consciência. E ela disse: isso tudo é muito novo para mim, e o que foi realmente a obra dele? Bem, o que nós entendemos por obra dele foi que ele se ofereceu diante da consciência central, se ofereceu diante da criação, ou se ofereceu diante de Deus, para passar por um sacrifício por toda a humanidade. Porque a humanidade, na época de Jesus, estava para terminar. Então, a humanidade naquele momento não terminou, porque um ser como ele, que é um ser que vinha sendo preparado para isso há muito tempo, finalmente se ofereceu para fazer um sacrifício por todos. Depois do que muito do karma humano foi transcendido, não é? E a humanidade não terminou. Essas coisas, há quem saiba, mas essas coisas não são muito divulgadas porque criariam muitos conflitos com a forma tradicional de viver, de pensar e de ser consciente hoje. Mas tudo isso não é totalmente desconhecido. E em livros místicos do século XVII, por exemplo, essas coisas estão muito claras, ditas com todas as letras, não? Ou de uma forma um pouco mais em outro estilo. Agora, esta pessoa pergunta: e que oração devo fazer para estar com Jesus, então? Fez isso tudo na mesma pergunta. Veja que é uma pessoa que está bastante em conflito com o assunto, mas em conflito no bom sentido. Bem, o que nós podemos dizer é que você converse com ele. Ele é onipresente. Então, em qualquer momento da sua vida, em qualquer horário do dia, em qualquer circunstância, ele vai estar ouvindo, porque ele é onipresente e onisciente. Isto é, ele tem uma consciência e uma presença sempre. Então, você converse com ele, fale com ele. E a cada frase que você disser, em seguida faça um pequeno silêncio. Não fique falando assim como nós que falamos minutos, horas seguidas. Você fale uma frase e se ponha em silêncio. Faça outra pergunta, diga outra frase, faça um momento de silêncio. É um tipo de conversa que você não vai receber uma resposta assim como você recebe aqui. O outro responde falando para você.
Não, você pergunta, você coloca as questões, conversa com ele, diga o que você sentir e faça um momento de silêncio. E se você se habituar com este tipo de relação com um ser superior, você vai ver que um dia, num daqueles seus momentos de silêncio, algo vai acontecer em você. E mesmo que eles não estejam respondendo com palavras como nós usamos aqui, e mesmo que não seja um diálogo normal, um diálogo como os nossos, durante esse momento de silêncio, algo vai emergir em você. E assim a sua consciência irá mudando. Isso não é uma resposta muito tradicional, não é bem entendido. Como um diálogo com Jesus também não é uma coisa muito usual. Mas você tente, porque se você estiver realmente necessitada de ter este contato, se você estiver realmente necessitada de encontrar um caminho a partir dessa tentativa de diálogo, você vai ver que alguma coisa começará a acontecer sobre você. Bem, e ela pergunta também por que nas nossas procissões, aqui em Figueira, nós acendemos velas. E o que significam essas velas? Bem, uma vela acesa é algo simbólico. Uma vela acesa, dentro do simbolismo planetário, quer dizer uma alma desperta. E se alguém acende uma vela e entra numa procissão segurando uma vela acesa, no seu mundo interior, no seu inconsciente, ela está pedindo ou ela está se colocando como uma alma desperta. Então, aquela procissão, com muitas pessoas, todas com velas acesas, no inconsciente daquele grupo, um certo despertar estará acontecendo. Porque as pessoas acenderam a vela aqui no plano físico e isto tem uma contraparte interna, isto tem uma contraparte simbólica interna que no inconsciente delas estará acontecendo. Então a vela é um símbolo planetário e a vela acesa significa uma alma em despertar ou uma alma que despertou. Bem, a Misericórdia Maria TV tem apresentado reportagens, tem apresentado um noticiário com aparições de Maria, aparições de Jesus, como vocês têm acompanhado. E essa Misericórdia Maria TV tem acompanhado essas aparições em muitos pontos do planeta. E aqui uma pessoa está perguntando se nós temos alguma coisa a comentar a respeito da última aparição de Maria em Barcelona, que foi há uns dias atrás. Bem, pelo que nós compreendemos, as aparições de Maria têm se pautado por 3 temas muito importantes, 3 temas muito centrais. Embora ela fale sempre coisas novas, coisas diferentes, mas os temas centrais são sempre os mesmos, porque são coisas importantes de nós assimilarmos e são muito importantes coisas para nós vivermos. O primeiro ponto que é mais ou menos comum nas aparições dela, direta ou indiretamente, é que nós fazemos orações pelas almas, porque há uma infinidade de almas que não conseguem se realizar evolutivamente nos planos internos. Às vezes são almas desencarnadas e que estão em situações muito confusas, em situações de muito sofrimento fora do corpo físico. E às vezes são almas encarnadas também, que estão perdidas. Mas ela pede orações por essas almas que estão fora de qualquer caminho evolutivo normal. E são almas geralmente em grande sofrimento. E ela então diz que estas almas estão no purgatório
ou que essas almas estão no inferno. E que diferença existe entre uma alma que está no purgatório, usando os termos de Maria, ou uma alma que está no inferno? A alma que está no purgatório, ela tem aquela impressão, tem aquela sensação, ela está naquele estado que ela espera sair daquele estado. Então, o trabalho de uma alma do purgatório é procurar sair daquele estado. E uma alma que está neste estado, que ela chama de inferno, é uma alma que está num estado tão denso de sofrimento que ela tem a impressão que aquilo vai ser eterno. Então, efetivamente, para ela o inferno é eterno, porque é aquilo que ela está sentindo, embora o tempo não passe nessas regiões da consciência, não? Disse que o inferno é eterno, que essa situação de sofrimento é eterna, porque ali o tempo não passa. Não é como aqui, que existe dia e noite, existe o relógio circulando e você tem a sensação de que o tempo está passando, o que é uma ilusão. Mas estamos iludidos completamente a respeito do tempo. Então, isso é o primeiro ponto que é comum nas aparições de Maria. O outro ponto, ela sempre pede que a gente trabalhe e ore pela paz mundial. Então, é preciso que a gente faça a paz dentro de nós mesmos para depois a humanidade conseguir a paz mundial, que não é muito fácil. Não, nunca houve paz na superfície da Terra mundialmente. Sempre houve guerras, nunca houve paz. Então, é preciso orar pela paz mundial, principalmente agora, hoje, porque parece que existe uma possibilidade da paz entrar em perigo. E o outro ponto, que é bastante importante nas aparições dela, é o nosso conceito de paternidade, o nosso conceito de maternidade e o nosso conceito de filiação. E para isso ela está apresentando, como membro, não, da Sagrada Família, era a mãe de Jesus, ela está apresentando esta Sagrada Família como uma meta para nós, ou como uma inspiração para nós. E ela então ali sempre se manifesta, ela sempre ali se comporta como aquilo que representa a parte feminina da criação, não aquele lado feminino da criação, ou o lado mãe, né? E também ela fala muito no lado pai da criação, e sempre se dirige ao pai como algo que está um pouco além dela. E o filho, que é aquele que ela nos convida a acompanhar aquilo que nós conhecemos, do que foi a vida, do que foi a obra do seu filho, Jesus. De forma que esses três pontos, o nosso trabalho pelas almas, o nosso trabalho e a oração pela paz mundial e a nossa compreensão a respeito de uma paternidade superior, uma paternidade que está num plano superior de consciência, que ela chama do Pai Único, Deus, não? O nosso conceito de paternidade se expandir, se ampliar, até nós chegarmos nesse sentido da paternidade. E nesse sentido da maternidade também, que é o aspecto feminino da criação, e que ela mostra como esse aspecto se apresenta. E nas diferentes aparições, à medida que você vai se familiarizando com as aparições, vai acompanhando, ela vai nos mostrando, não, o que é ser uma mãe, o que é ser um ser materno. E ela está então nos mostrando o que é a feminilidade, o que é a espiritualidade feminina, não? Do nosso ponto de vista, para que a gente possa um dia evoluir para uma nova família. Bem, e
Outra pessoa pergunta: na mensagem do dia 11 de abril, São José teria dito que nós escrevêssemos a ele fazendo qualquer pergunta que viesse facilitar o desenvolvimento da nossa consciência. Principalmente, fazemos perguntas a respeito do trabalho que a hierarquia vem apresentando, a respeito das transmissões feitas por Jesus, feitas por Maria e feitas por ele, que são as mensagens principais que nós temos recebido nesse período. E ele então, no dia 11 de abril, disse que quem quiser fazer perguntas a ele a respeito desse assunto, da nossa evolução diante de tanto material e de tanta informação que temos recebido, a pessoa quer saber, mas como fazemos para escrever para ele, não como é isto? E a vidente irmã Lucia se pôs à disposição para receber essas mensagens. E a pessoa quer perguntar, mas como São José vai responder? Bem, você formula a sua pergunta e há momentos em que você pode pôr por escrito, e quando você pôs por escrito, não só você confirmou a sua pergunta, como você já começou a viver alguma coisa. Inclusive, já começou a viver uma parte da resposta. Então você faz a pergunta por escrito e guarda o papel ou entrega para a irmã Lucia, se houver a possibilidade de vocês estarem juntas. Mas se não houver a possibilidade, irmã Lucia está aí como uma intermediária. E numa próxima aparição, você vai ver que de alguma forma você vai ter a sua pergunta respondida. Veja, nós estamos diante de uma época muito diferente das épocas normais. Então você escreve para uma grande entidade e uma vidente que pode nem ter lido a sua resposta, sua pergunta. A próxima vez que esta entidade se manifestar através dela, naquela manifestação você vai sentir a sua pergunta respondida. Este é mais ou menos o mecanismo que está proposto. E experimente, faça a sua pergunta e uma próxima vez que você for convidada para uma aparição de São José, fique bem atenta no que a vidente canaliza, no que a vidente fala. E você vai ver que a sua resposta está ali dentro, dada. Como a resposta para muita gente ao mesmo tempo. Essas coisas não são coisas dessas dimensões. Isto que está sendo relatado é algo que diz respeito aos contatos e diz respeito às perguntas e às respostas em outros níveis de consciência. E que nós estamos tendo a graça, não é, de estar em contato com isto aqui agora, nesta época. Bem, e esta mesma pessoa está perguntando o que é arrepender-se, porque ela ouviu numa transmissão do dia 17 de maio, ou de uma mensagem do dia 17 de maio, que Maria dizia que é necessário arrepender-se. E ela quer dizer o que isto significa, arrepender-se. Se você realmente constatou, se você realmente percebeu, se você realmente tomou consciência de que errou alguma coisa, de que praticou alguma coisa que não estava de acordo com a lei de amor universal, ou com a lei de amor superior, ou com a lei de amor espiritual, se você percebe isto e se arrepende, o seu arrependimento vai lhe trazer uma nova oportunidade de fazer o contrário do que você fez quando errou. Isto é o arrependimento do ponto de vista espiritual. Então, se nós temos consciência de que cometemos um erro e nós nos arrependemos, nós vamos com isso diante de um real arrependimento, não desses arrependimentos emocionais ou mentais que a gente tem, de um real
arrependimento, então você vai com isso ter a oportunidade de receber uma situação, de receber uma circunstância na qual você vai fazer o contrário do que você fez quando você se sentiu em erro. Então, aí, o verdadeiro arrependimento traz a oportunidade de você refazer algo, de você reequilibrar esta falha que você produziu no universo. Então, muitos que se arrependem sofrem, choram, mas nada disso resolve. O que resolve realmente, depois de um erro cometido, é você fazer o contrário, você fazer o oposto. Ter a oportunidade de fazer algo que refaça aquele desequilíbrio perdido no universo, naquele ponto. E aqui uma pessoa enviou o seguinte recado, que numa determinada palestra eu disse que uma mônada, um espírito, pode involuir para o reino mineral. Isto é, que eu falei numa palestra que uma mônada, um espírito, pode involuir para o reino mineral. Isto quer dizer que as mônadas nossas, não? As mônadas nossas, elas começam a sua evolução no reino mineral. Depois de terem feito toda a experiência que o reino mineral pode oferecer, a mônada transmigra para o reino vegetal. Nós estamos falando das mônadas aqui na Terra, não é? Depois de ela ter vivido no reino vegetal toda a experiência que ela pode obter do reino vegetal, porque cada reino da natureza oferece um certo tipo de experiência para as mônadas, para as nossas essências. Depois de feita toda a experiência no reino vegetal, a mônada transmigra para o reino animal. Aí começa uma experiência no reino animal. Quando termina a experiência no reino animal, então ela se transforma numa mônada humana. Ela entra no reino humano. E aqui é que é a pergunta. Como que uma mônada que já está no reino humano vai voltar para o reino mineral? Se isto, como é isto? O que quer dizer isto? Bem, neste trajeto do reino mineral até o reino humano, a uma certa altura do trajeto, e isto pode acontecer enquanto ela está no reino animal. Então, numa certa altura do trajeto, ou quando ela está vivendo no reino animal, ali começa um princípio de alma. E esta alma vai com ela para o reino humano. E isto, o aparecimento da alma, é a coisa mais importante desde que começou a vida da mônada. A vida da mônada que começou no reino mineral, foi para o vegetal e veio para o animal e depois vem para o humano, o nascimento da alma neste trajeto é o fato mais importante da vida da mônada. E quando esta alma se perde, numa determinada encarnação, uma alma pode se desviar completamente do plano evolutivo, que é um plano evolutivo que envolve 4 reinos da natureza. E então esta mônada, vendo que a alma que ela criou fracassou, esta mônada não pode continuar no reino humano sem alma. O que uma mônada fica fazendo no reino humano sem alma? Porque a alma é aquela que ajuda a organizar o corpo para a mônada. A alma teria uma vida terrestre, criarem um ser humano. E se esta alma se perdeu a uma certa altura, a mônada deve retornar ao reino mineral, recomeçar o seu percurso para criar uma outra alma. Foi isto que se falou. É um assunto muito delicado para se falar em tão curto tempo e desta forma um pouco resumida que se está falando. Mas hoje
As almas, como você, como essa pessoa que fez essa pergunta, as almas estão muito preparadas para compreender as coisas no voo, como se diz. As ideias passam assim voando e nós já estamos, às vezes, preparados para captá-las. Não é preciso grandes dissertações. E quanto menor for a dissertação, melhor, porque as palavras, por mais adequadas que sejam, as palavras só servem para deturpar a verdadeira ideia central. Só servem para deturpar, só servem para materializar uma ideia que não tem nada de material. Uma ideia que é muito evolutiva no plano espiritual. Então, foi dito que o homem não pode voltar a ser um animal. Porque a pessoa pergunta, então um homem volta a ser um animal? Não. A mônada não é um homem. Um homem é um produto do trabalho daquela mônada nos reinos da natureza. Mas o homem tem a sua mônada, E não é o homem que volta a ser um mineral, é a mônada que volta a trabalhar. Nós somos homens, somos seres humanos, mas no nosso nível monádico não somos humanos, não. Nós somos humanos aqui nesse nível terrestre, nós somos humanos aqui nesse nível de personalidade, neste nível até de alma. Mas como mônada não somos humanos. Como mônada somos um ser superior. Como mônada somos um ser que está polarizado numa evolução superior. Então, há mônadas que estão no reino humano. Então, chama-se uma mônada humana naquele momento. Mas a mônada é humana enquanto está no reino humano, criando um homem humano. Mas a mônada não é um homem humano. Então, quando a mônada retrocede para o reino mineral, porque deve criar uma outra alma, não foi o homem que retrocedeu. O homem já desapareceu a esta altura. E o que ficou foi a mônada. A mônada que é a autora dele, agora que é quem o fez. E a pessoa está perguntando qual é a relação da mônada, isto é, do nosso espírito lá no plano cósmico, qual é a relação da mônada com o reino angélico? O que é em nós que entra em contato com o reino angélico? Bem, a relação da mônada é direta com os arcanjos na hierarquia angélica. Os anjos estão em contato com a alma e os anjos estão muito ao lado do ser humano já formado. Agora, a relação direta com os arcanjos é só através da mônada. Com os anjos, você contata através da sua alma ou, às vezes, até de percepções, né, que podem ser mentais, astrais, porque existem anjos, não arcanjos. Existem anjos que podem até se fazer presentes e se fazer visíveis diante do seu corpo astral. E aqui uma pessoa quer saber qual é a diferença entre aquilo que nós chamamos de um ser canal e de um médium. Se isto é a mesma coisa. Bem, o que nós chamamos de um ser canal, pode haver outras definições de seres canais. O que nós chamamos de ser canal dentro da nossa experiência é um ser que, no seu processo intuitivo, pode receber uma transmissão, pode receber um contato consciente com membros da hierarquia planetária. Um ser canal. Isso é que nós chamamos de um bom canal. Um bom canal, ele recebe conscientemente, através do seu mundo intuitivo, que depois transfere para o seu mundo mental, transfere para o seu mundo astral, e ele então manifesta
o que ele está canalizando. Isto é um canal. Um médium não é bem isto. Um médium, ele pode não ter muita consciência da fonte com a qual ele está coligado. Um médium pode ter a impressão de que está canalizando alguém de um outro ser mais ou menos como ele, de um ser humano como ele. Ou há médiums mais evoluídos, como Blavatsky, por exemplo, que ia muito além de canalizar seres humanos. Blavatsky canalizava ideias bastante amplas, bastante cósmicas, não? Isto, então, tem muita diferença entre uma coisa e outra. Agora, enquanto o canal que está desperto no nível intuitivo, e do nível intuitivo ele começa a fazer os contatos, isto é um pouco diferente do médium, que o médium, quando está se manifestando, ele pode estar em dualidade. Isto é, o impulso astral, o impulso que vem do corpo astral dele, não é? Se dirige para aquele centro do pulso na mão, o que está servindo para ele escrever as suas mensagens. E a consciência do médium pode não estar no nível intuitivo. A consciência do médium pode estar no plano mental, no plano astral, e fazer esta mão se mover, e fazer a garganta falar. Então existe um contrato, existe um conflito, existe um contraste entre duas vibrações. A vibração do impulso que vem para o médium e a vibração da consciência dele, que estão mais ou menos no mesmo lugar. É muito diferente do contato, muito diferente do homem-contato, onde pode não haver nenhuma mão escrevendo, nenhuma voz falando. É um contato num outro plano e num outro nível. E no médium, esses dois canais, o impulso e o lugar físico que ele está usando para manifestar, podem estar em conflito. Uma pessoa, ela habita um país onde está instalada uma espécie de ditadura. E ela está perguntando como nós fazemos para terminar com esse regime. Como terminar com uma ditadura. Veja, não somos só nós que temos almas. As nações também têm alma. Uma nação não é só um aglomerado de gente, não é só uma coisa como está nos dicionários. Uma nação tem uma alma. E a alma dessa nação pode ser mais ou menos evoluídas. E a alma de uma nação é que deve amadurecer o suficiente numa certa direção para que ali possa não ter clima para haver uma ditadura sanguinária. Mas se no seu país a ditadura é sanguinária, é porque a alma do seu país ainda não está no ponto de não permitir que uma ditadura sanguinária se instale ali. Agora você pergunta, mas e um país como a Alemanha, que é um país antigo, experiente, não teve ditadores? Então, mas isso são circunstâncias kármicas. Isso são países que abrigaram no seu território, que abrigaram na sua alma seres que nós chamamos de muito comprometidos com as forças involutivas. E a alma dessas nações, embora seja uma alma antiga, a alma de uma nação como essa abrigou um ser desse involutivo. E o seu país, se está sob as ordens de um ditador sanguinário,
é um país que precisa ainda mudar as suas tendências como alma de nação, para depois ele poder repelir uma coisa destas dali. Então, se você pergunta como fazemos para acabar com este regime, eu acho que é mais inteligente você não se envolver com esse regime, você não cuidar de política, porque enquanto você se envolver com esses regimes, enquanto você cuidar de política, você não tem a vibração suficiente para ajudar a alma desta nação a conscientizar certas coisas. Então você se põe a orar no seu nível melhor, no seu nível mais íntimo, no seu nível mais válido, se põe a orar pela nação em que você está. Ponha-se a orar pelo seu país, porque a oração pode fazer o que muitos de nós jamais conseguirão fazer. Você, como membro desse país, que você está citando, você, como membro desse país, provavelmente nada poderá fazer. Mas, se você se puser a orar realmente, é misterioso o que essa oração pode fazer. Porque a oração vai pelo espaço afora, a oração penetra outros níveis de consciência, aonde a sua oração encontra vibrações maiores do que a dela e se une com a dela, e que se une com isso, e um conjunto de orações trabalhando nos planos internos, nos planos sutis, podem sim modificar a situação política de uma nação. Então, se você quer, tenciona ajudar para que esse quadro mude no seu país, você se põe a orar. Se põe a orar e quanto mais você orar, você vai reunindo energias que podem se reunir com outras energias nos planos internos, nos planos sutis, porque no seu país deve haver muitas almas, deve haver muitas mônadas que não estão compatíveis com o que acontece lá. E para vocês se reunirem, não é fazendo reuniões aqui na Terra entre os seres humanos. Para vocês, as almas se reunirem, isto acontece através da oração. E não esquecer que se você está almejando que um dia a sua nação se torne pacífica, é preciso que você esteja orando com a paz dentro de você. Você não está orando com animosidade para com esse ditador. Você não está orando com violência. Você, primeiro, cria paz dentro de você, porque a oração de uma pessoa em paz é aquela que realmente move as coisas. Coisas importantes como esta. Uma pessoa diz que adotou uma filha que hoje tem 21 anos e que esta filha foi a razão da vida dela. E depois que esta criatura se tornou adulta, depois que ela chegou aos 21 anos, ela a está decepcionando muito, em todos os sentidos. Toda a educação que ela deu, toda a instrução que ela deu, a filha está tomando um rumo completamente diferente, hoje com 21 anos. Então, é que essa criatura, aos 21 anos, está encontrando a sua encarnação anterior, está encontrando o ponto que ela deixou na encarnação anterior. E quando você adotou, ela era uma criança, você não a conhecia. Agora, com 21 anos, é que você está vendo que realmente ela é. Porque agora que ela encontrou o ponto em que ela deixou na encarnação passada. E agora você está com uma menina, está com uma filha, que é o oposto de tudo o que você imaginou. E ela disse que acha muita falta em ter uma filha como ela imaginou. Olhe, sempre que a gente se dispõe a fazer um bem, como possa ser adotar uma menina,
a criança, sempre que a gente faz um bem, a gente não faz aquele bem pela criança. E a gente não espera coisa alguma da criança, porque fez um bem para ela. A gente faz as coisas é para Deus, não é para ninguém. Você faz as coisas para Deus. E aquela criança, dê no que der, para você, você só tem que assistir e só tem que ajudar. Porque você não fez aquilo para ela. E não fez aquilo para você ter uma companhia, para você ter uma filha. Se você fez isso para ela ou para você, então você está destinado a ter essa experiência com ela. Até que você compreenda que não é para ninguém que a gente faz as coisas, e nem para si mesmo. A gente faz as coisas para Deus, a gente faz as coisas para a criação. A gente faz as coisas para essa vida criativa, para essa que se chama-se Deus, não? E você faz as coisas é para isso, você faz as coisas é para Deus, é para o universo. E se você fez para o universo e para Deus, não tem dúvida nenhuma que isto vai voltar para você com muito benefício. Isso vai voltar para você com muitos valores novos para você. Isto vai voltar para você do universo de Deus, isto vai voltar para você não com decepção ou com ingratidão, porque o universo não faz ingratidão e nem decepciona ninguém. Nós nos decepcionamos como fazemos as coisas para os outros, ou quando fazemos as coisas para nós, ou que fazemos para uma coisa por motivos que não são amplos, que não são grandes. Então você está aprendendo com essa experiência que o próximo bem que você tensionar fazer, não esqueça de oferecer isso a Deus. Não espere nada disso, não espere nada da pessoa e não espere nada para você mesmo. É feito para Deus. Esta é a grande sabedoria de quem realmente faz o bem. Porque fazer o bem para alguém, para alguma situação ou para si, é o maior engano. Porque o que vem de lá de volta é imprevisível. Agora, quando você faz o bem e oferece para a consciência única, oferece a Deus, você pode inclusive em seguida esquecer que fez o bem, porque você não está ligado com aquilo. Você deixou de estar coligado com aquilo, você deixou de estar unido àquilo. Você fez o bem e liberou aquilo. E o resultado é que você também ficou liberta. Então, quem faz verdadeiramente o bem se sente liberto, nunca se sente comprometido, nunca se sente amarrado, nunca se sente preso, aprisionado por nada. Se você fez o bem realmente, você liberou aquilo que fez e você ficou livre. Você não vai ter nenhuma consequência a respeito daquilo. Bem, isto é um pouco diferente, não, do que a gente espera de uma situação como esta. Bom, agora aqui ela diz que ela, no meio de toda essa história, tentou suicídio. Bem, e não conseguiu desencarnar. Muito bem. Não conseguiu desencarnar porque se você desencarnasse, você não teria aprendido tudo dessa lição. Então você tentou suicídio e ficou, está aqui, porque é necessário que você aprenda algo definitivamente dessa lição. E você, como tem toda essa bondade no coração, você que tem todas essas intenções, não é? Ficando mais um pouco aqui, quem sabe se você vai fazer outra experiência correta e vai se curar de tudo isso que você está sentindo, se curar dessa dor, se curar desse sofrimento, que ela diz aqui que a ingratidão afere muito. Então, você não conseguindo se suicidar, você agora tem a oportunidade de rever tudo isso e, quem sabe, de fazer um bem verdadeiro, sem se envolver e sem ficar presa a ele. E o que quer que aconteça com esse bem que você fizer, você está livre, sua alma está livre, e aí você vai fazer bens cada vez maiores.
Uma pessoa está fazendo uma pergunta de caráter prático. Ela está dizendo que os raios solares estão realmente muito fortes e que ela se sente fraca e desenergizada quando toma sol na cabeça, recebe sol na cabeça. Sim. O sol está mudando um pouco o teor dos seus raios nesse momento, porque o sol também evolui e o sol deve estar necessitando de raios diferentes, de emitir composições diferentes, não? Para poder governar, para poder dirigir, para poder ser o centro desse sistema de planetas e tudo. De forma que nós jamais saberemos o que quer dizer que está acontecendo com o Sol. Alguns cientistas são muito orgulhosos e ignorantes e que dizem o que está acontecendo com o Sol. Ninguém sabe o que está acontecendo com o Sol, porque saber o que está acontecendo com o Sol tem que ser um Sol maior. E esse Sol maior está em outro sistema, está em outro universo, não está aqui. Então, nesse sistema solar, nos nossos planetas, ninguém sabe o que está acontecendo com o Sol. E o Sol, sim, está emitindo raios diferentes e nós já percebemos que não devemos mais estar tão expostos. Há seres que reagem mais ou menos quando estão expostos ao Sol, mas é melhor realmente não se expor ao Sol nesses momentos. O Sol representa, ninguém sabe o que o Sol é, mas o Sol representa aquilo que é o nosso ser interior. Tanto assim que em certas escolas espirituais se chama o ser interior de Sol interior. A hierarquia geralmente usa esse termo, Sol interior. Hierarquia nem sempre diz alma, nem sempre diz mona, diz Sol interior. De forma que o Sol, de uma certa forma, nesse sistema ao qual nós participamos, o Sol está também dentro de nós, numa sua vibração infinitesimal que a gente pode suportar. E é por isso que os sábios instrutores hierárquicos chamam o nosso interior de Sol central, o Sol central nosso. Então, você não precisa olhar para o Sol e nem se expor ao Sol. Se ele está mudando os raios dele, o teor dos raios dele, que não são sadios para esta humanidade atual e para a atual situação da superfície. Mas, se ele está fazendo isso, é porque há uma necessidade no sistema todo dele emitir uma outra energia. E aí, você, sabendo que você tem uma infinitesimal partícula desse Sol físico no seu interior, você sabendo que tem a semente de um Sol interior dentro de você, cuide do seu interno, cuide do seu eu interno. Não se preocupe com que está expondo a cabeça, está expondo ao Sol. Você cuide do seu Sol interno, cuide do seu centro interno, do seu núcleo interno, do seu ser interior. Aquilo é o Sol representado dentro de você. Você cuide daquilo que você não vai ter mais necessidade de tomar sol. Bem, esta pessoa que nos escreveu da Suíça, ela tem tido muitos sonhos premonitórios, e entre os sonhos premonitórios que ela tem tido, ela vê cidades inteiras que ela conhece sendo engolidas por ondas gigantescas. E ela costuma ter sonhos premonitórios. Mas isto dela ver cidades inteiras serem levadas pelas águas, isso está impressionando muito, porque em geral as coisas que ela vê e que ela sonha acontecem. E que entre essas cidades existem cidades brasileiras. Então, mas que ela
depois de ver esses fatos, ela se vê diante de portas que vão se abrindo. E abre-se uma porta, ela atravessa, encontra outra porta, a porta também se abre. Depois que ela vê esses quadros, ela vai entrando através de várias portas que vão se abrindo. Então, isso quer dizer que você está sendo preparada para eventualmente viver certas coisas. E se as portas estão se abrindo diante de você, enquanto essas ondas vêm e cobrem a cidade, é sinal que você deve estar ali, não talvez para fazer a experiência de quase todos, mas que você pode estar ali a serviço, que você poderá estar sendo preparada para servir num momento como este. Isso não quer dizer que as coisas se deem exatamente como se dá no seu sonho premonitor. Mas o seu sonho premonitor lhe dá uma chave. E você, se fica bem tranquila diante disso, se fica bem despreocupada diante disso, você vai começar a perceber qual é a sua tarefa, qual vai ser a sua ação, o que o plano evolutivo está pedindo de você para te mostrar uma cidade ser tomada pelas águas e portas irem se abrindo na sua frente e que você não fique ali. Isto quer dizer que você está sendo preparada para ajudar de alguma maneira em um momento como este. E você não precisa ficar imaginando, você não precisa ficar elucubrando do que se trata, o que vai ser e como é e quando será e aonde é. Você simplesmente se prepare para ajudar o seu grupo, para ajudar alguém ou para ajudar a humanidade quando algo como isto começar a acontecer. Que algo como isso, todos nós estamos informados há muito tempo que está para acontecer. De que maneira, não se sabe. Não se sabe. Então você já está com um sonho premonitório que está dizendo a você, prepare-se. Você vai ter o caminho aberto, mas prepare-se para ajudar. Mas peça confirmação a respeito desse sonho. Bom, muito obrigado a todos que enviaram perguntas para nós, não? E estaremos aqui num programa semelhante no próximo mês de junho e vocês terão a data pela internet. Vocês terão a data anunciada oportunamente, tá bom? Próxima segunda-feira de junho. Muito obrigado a todos.